Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Cyberpunk, de um ninguém à lenda. Capítulo 151. Disparidade de 7 para 1, a vantagem é nossa. V observou as lentes de Oliver piscarem com cores mutáveis. Ficou claro que ele nunca tinha visto aquele modelo específico ao vivo, e sua curiosidade o fez olhar mais de perto. Depois de observar as mudanças de tonalidade, ele reconheceu o tipo. Essa é uma variante da Kiroshi Selective Color, que chegou ao mercado recentemente. Se não me engano, ela vem com recursos antivigilância integrados, uma função de escaneamento e a mais recente tecnologia de zoom de alta resolução. Você realmente entende do assunto. Tem se mantido atualizado com essa tecnologia? Oliver estava ocupado examinando o acampamento, mas não se importou em conversar com V, que já parecia ser do tipo que faz amigos facilmente. Não é o modelo mais sofisticado que existe, mas me serve perfeitamente. Sim, tenho estado de olho nisso. É uma marca grande e tudo mais. V parecia ter um sólido domínio da tecnologia cibernética, e ele e Oliver mal haviam começado a conversar quando Oliver de repente avistou algo. Encontrei algo. No lado oeste do acampamento há uma caverna. Há registros de calor lá dentro. Mesmo com toda essa movimentação e realocação, as pessoas lá dentro não se mexeram um centímetro. Acho que é lá que está o nosso alvo. Alguma contagem de números? Cara aproximou-se. Continuo escaneando. Até agora detectei 42 sinais vitais, mas não consigo determinar quantos estão dentro da caverna. As assinaturas térmicas lá dentro estão interferindo nas leituras. 42, hein? Entendi. Cara se virou para V-Bip. Trabalho concluído. V pescou confuso, enquanto outros 15.000 EDVs apareciam em sua conta. Espere, o trabalho ainda não acabou. Que diabos ele quis dizer com ainda não acabou? Não era essa missão simples? V e sua equipe rastrearam os Wrights, trouxeram a equipe de Cara até aqui e agora eles cuidariam do resto. Ao ver a expressão confusa de Cara, V pareceu igualmente perplexa. Você disse metade adiantado, metade na entrega. Entendo por que me enviou os EDIs, mas o trabalho ainda não está concluído. Ainda não eliminamos os Wrights nem resgatamos seu povo. Jack e Oliver, que acabavam de concluir seus escaneamentos, viraram a cabeça. Esperem. Vocês estão nos ajudando a derrotar os espectros e resgatar os reféns? O que mais estaríamos fazendo? Os dois companheiros nômades de V já haviam pegado seus equipamentos e estavam indo em direção a eles. V, ainda sem entender por que os três pareciam tão surpresos, apenas franziu a testa. Vocês pagaram 30.000 EDIs. Não era para nós ajudarmos no resgate? O dinheiro já está na nossa conta. Por que não faríamos o trabalho? Que diabos há de errado com as pessoas da cidade? Esse era o pensamento de V no momento. Que diabos há de errado com esses nômades? Era esse o pensamento que passava pela cabeça de Carl, Jack e Oliver, três pessoas completamente imersas na mentalidade de Night City. No trabalho mercenário você recebe o que paga. Depois de passar tempo suficiente nesse ramo, Carl e sua equipe aprenderam bem essa lição. O quanto você recebe determina exatamente o quanto você faz. Nem mais nem menos. Mas esta situação era diferente. Para Carl e sua equipe, 30.000 EDIs eram apenas o pagamento para que V e sua equipe rastreassem os Wrights e os levassem até sua base. Mas para V e seus homens, rastrear e guiar eram apenas detalhes menores. Aquela quantia? Era o pagamento pelo trabalho de verdade, ajudar no resgate. Não havia discussão sobre isso. Quanto ao motivo de o anúncio da vaga mencionar apenas o rastreamento dos Wrights. Bem, o que mais você faria depois de rastrear um bando de capangas das Badlands? O próximo passo óbvio era uma luta. Essa diferença de perspectiva transformou repentinamente uma operação com 3 pessoas em uma equipe de 6, de forma totalmente inesperada. Ainda bem que vocês não são mercenários. Os intermediários estariam brigando por vocês. Caro suspirou. Tudo o que ele queria era um grupo de rastreadores competentes para encontrar o rastro dos espectros. Ele não esperava que o rastreamento fosse apenas uma reflexão tardia e que o verdadeiro serviço fosse a contratação de capangas entregues diretamente à sua porta. Pensar que o dinheiro era muito para um trabalho fácil, então a tarefa real tinha que ser mais difícil? Ser um mercenário e depois se preocupar com o cliente, garantindo que ele tivesse o retorno do seu investimento? Caro só conseguia pensar em uma coisa. Esses caras são os maiores otários. Observando V girar casualmente seu revólver nova, Cara teve a impressão de que esse cara provavelmente aceitaria um trabalho para um intermediário por apenas alguns milhares de dólares. Após pensar um pouco, Cara caminhou até a traseira da caminhonete e abriu o porta-malas. Inicialmente, ele não havia planejado incluir a equipe de V no trabalho. Mas já que estavam ali, mereciam uma compensação adequada. Entregar-lhes mais EDIs e explicar por que 30.000 não era muito para uma equipe mercenária? Muito trabalhoso. Melhor dar-lhes algo útil se você está dentro, pelo menos troque seu equipamento. Cara fez um gesto para V e seus 2 companheiros nômades. Esse revólver nova não vai servir. Levem estes. Dito isso, ele jogou para eles as armas extras que havia levado antes de partir. Um fuzil de assalto Copperead, uma espingarda Crusher e uma submetralhadora Saratoga, saques de missões anteriores, agora nas mãos dos 3 nômades. Ele completou com um pacote de munição. 4 carregadores cheios para cada um. Deve ser suficiente. Após fechar a porta traseira do caminhão, Car puxou a corrediça de safire para trás, certificando-se de que a câmara estava pronta. Saratoga é um bom equipamento. Crusher vale pelo menos 1.000 EDIs.
Enquanto seus companheiros verificavam suas armas, V, empunhando a Copperhead, não parecia particularmente impressionado. Sua antiga família nômade tinha muitas dessas. Ele simplesmente nunca se preocupou em fazer um upgrade, sua nova sempre fora suficiente. Muito bem, vamos repassar o plano. Depois de se certificar de que todos haviam verificado seus equipamentos, Car continuou. O alvo provavelmente está dentro daquela caverna no lado oeste do acampamento. Esperamos até que a maioria dos espectros tenha terminado de arrumar suas coisas e esteja prestes a se mudar. É aí que atacamos. Uma equipe elimina os guardas na entrada da caverna e avança para recuperar o alvo. Outra equipe controla a entrada para impedir que reforços nos cerquem. Assim que os Wrights perceberem o que está acontecendo e se reagruparem, uma terceira equipe atacará pela retaguarda. Os que estiverem dentro avançarão enquanto nós os flanqueamos pelos dois lados. Carl olhou em volta para os outros 5. Em termos simples, 2 entram, 2 ficam na entrada e 2 ficam do lado de fora como reforço. Atacar primeiro pelo lado de fora acarretava o risco de os espectros matarem os reféns antes que pudessem entrar. Mas se todos invadissem a caverna ao mesmo tempo e ficassem presos lá dentro, estariam praticamente mortos. Dividir-se em equipes de 2 garantia que não seriam superados em manobras. Uma força Wright maior poderia cercar a entrada da caverna, mas ficaria encurralada assim que a terceira equipe atacasse por trás. Carl havia considerado simplesmente usar a força bruta com implantes cibernéticos, mas Victor o alertou sobre os riscos de rejeição. Oliver e Jack já haviam usado seus implantes Sandevistans e Berserk mais cedo naquele dia, não havia como saber se forçá-los demais novamente causaria complicações. Uma abordagem mais tática era a opção mais segura. Inicialmente, Carl havia planejado fazer isso apenas com os 3, mas agora cada grupo dobrou de tamanho. 6 contra 42. Cada um deles teve que lidar apenas com 7 inimigos. A vantagem era claramente deles. Capítulo 152. O alvo e o exoesqueleto. Rachadura. Carl quebrou o pescoço de um Netruner à sua frente, que estava de costas. Em seguida, enviou uma mensagem pelo comunicador do esquadrão. Entramos na caverna com sucesso, inimigo neutralizado. Aqui também, tudo certo. Ao mesmo tempo em que Carl fazia seu movimento, V também quebrava o pescoço de outro Netruner dentro da caverna. Esse deve ser o último aqui. Esperemos que os Netruners não reajam muito rápido e voltem para verificar a caverna. Carl acenou com a cabeça para V, que estava parado não muito longe. A missão deles era se infiltrar na caverna e extrair o alvo em potencial. Enquanto isso, Jack e um nômade armado com uma espingarda Crusher permaneciam na entrada da caverna para interceptar qualquer Netruner que tentasse entrar. Do lado de fora, davam apoio a eles Oliver, armado com uma Necomata, e outro nômade com uma submetralhadora Saratoga, prontos para auxiliar e executar um ataque em pinça quando necessário. Após uma breve discussão, essa formação de equipe foi definida, uma configuração bem equilibrada. E na prática, Carl só conseguiu dizer, foi uma sensação ótima. Não havia necessidade de comunicação excessiva. V o entendia perfeitamente e sincronizava seus movimentos. Eles haviam eliminado os inimigos em perfeita coordenação, quebrando pescoços simultaneamente sem trocar uma única palavra. Você é muito bom nisso. Acho que se você se dedicasse totalmente à carreira mercenária, faria muito sucesso. V balançou a cabeça em sinal de reprovação às palavras de Carl. Neste momento só quero ser um nômade, correndo livremente pelas Badlands. Me sinto mais livre assim. Ser mercenário também pode ser bastante libertador. Se você algum dia se encontrar sem ter para onde ir, considere essa opção. Nossa tripulação sempre recebe de braços abertos pessoas habilidosas. Sem ter para onde ir, hein? Havia algo inquietantemente seguro nas palavras de Carl, como se ele soubesse de algo. V refletiu sobre isso por um momento antes de dar uma resposta evasiva. Se chegar a esse ponto, pensarei no assunto. Sinceramente, as coisas não estavam nada bem dentro do seu clã. Se não conseguissem escolher um líder adequado, a família se dividiria ou seria forçada a se juntar à nação serpente. O próprio V nem sabia o que faria se isso acontecesse. Talvez se tornar um mercenário não fosse tão ruim assim afinal. Clank. À medida que Carl e V se aprofundavam na caverna, um som estranho ecoou de dentro dela. Passos pesados. Mecânicos. Os instintos de Carl imediatamente entraram em alerta máximo. Aquele som era um som que ele reconhecia muito bem. A última vez que o ouvirá fora durante uma missão de escolta. Pernas mecânicas gigantes batendo com força no chão. Bum! No instante em que Carl se enrijeceu, uma rajada de fogo irrompeu da escuridão à sua frente. Emergindo das chamas, sob os olhares atentos de Carl e V, estava uma imponente construção humanoide, com quase 2,3 metros de altura. A construção mecânica humanoide, montada a partir de uma mistura de peças aleatórias, tinha uma metralhadora rotativa montada em seu braço esquerdo e uma longa lâmina presa ao direito. Abaixo da lâmina havia um lança-chamas. Através das frestas da armadura improvisada, Carl conseguiu ver um homem de meia idade, com cabelos despenteados e roupas manchadas de óleo, operando a máquina de dentro dela. No instante em que o homem avistou Carl e V, sua expressão mudou. Seu rosto se iluminou de fúria. Seus malditos catadores. Vocês estão mortos. Droga. Esse cara. Ele me parece familiar. Não me diga que ele é o alvo do resgate do contrato. E que diabos ele está vestindo? É um exoesqueleto improvisado? Como ele conseguiu construir isso bem debaixo do nariz dos caos? Essa coisa é quase do tamanho de um Akpa de nível médio.
Quem ele pensa que é? Algum inventor genial sequestrado por terroristas? Carl estava prestes a explicar que estavam ali para resgatá-lo, mas o engenheiro da Militech claramente havia sofrido demais nas mãos dos Caos. No instante em que viu Carl ver, ele puxou o gatilho da metralhadora rotativa. Merda! Cara se abaixou e gritou enquanto se esquivava. Somos mercenários. Aceitamos um contrato para te tirar daqui. Seus bastardos catadores acham que eu cairia nessa? Ouvir Caro pareceu apenas enfurecer ainda mais o engenheiro. As balas seguiam cada movimento de Caro enquanto ele se jogava atrás de uma cobertura. Seus idiotas, vocês já me enganaram uma vez. Acham que eu sou tão burro assim? Você é um completo idiota. Carl revidou sem hesitar, rolando para trás de uma caixa de metal enquanto as balas atingiam o outro lado. Ele é o alvo, vê? Cuidado para não matá-lo. Matá-lo? Que diabos você espera que eu faça contra essa coisa? Isso é um ACPA? Vê que também se protegia atrás de uma máquina, já estava perdendo a cabeça. Aquilo era demais. É só um exoesqueleto. Ok, tudo bem. É grande, mas ainda é só um exoesqueleto. Precisamos desligá-lo e fazer esse maluco me ouvir. Sim? E como fazemos isso? Os tiros dentro da caverna já haviam chamado a atenção. Poucos segundos depois, disparos ecoaram da entrada da caverna. Jack e os outros estavam em um tiroteio com os Caos. Esta é a primeira vez que sou prejudicado pelo alvo que devo salvar. Os Caos atiram em mim. O cara que estou resgatando atira em mim. Como diabos essa missão é justa? Cara resmungou, mas continuou pensando em uma maneira de parar o engenheiro sem transformá-lo em pasta. Por hora, ele decidiu dar à diplomacia uma última chance. Estamos aqui mesmo para te ajudar. Foi um senhor de meia-idade de olhos azuis que nos contratou. Um cara de meia-idade de olhos azuis? Nunca ouvi falar. Você acha que eu cairia nessa? Você está tentando me fazer de bobo. Eu, o engenheiro de ponta da Militech, eu vou te matar. Eu sou a Kaka. Você me conhece? Blanca, você conhece a Blanca? Eu a conheço. Kaka? Quem diabos é essa? Blanca, você quer dizer aquela vadia que acabou de subir na hierarquia do departamento de operações? Então ela é a razão pela qual minha rota vazou. Vocês, seus catadores, são a equipe dela? Quando eu sair daqui, vou enfiar uma bala na cabeça dela. Ótimo. Ele odeia a Blanca. Bom, chega de conversa. Ele não quer ouvir a razão. Caro respirou fundo e saiu de trás da cobertura. V joga alguma coisa para eu me proteger. Vou acabar com ele. Era tudo que ele precisava dizer. V entendeu imediatamente. Você é uma completa lunática, Kaká. V tirou uma granada do cinto, puxou o pino e a arremessou. Pegar. Capítulo 153. Você conhece Kaká agora? Granada? Ao ver V lançar uma granada, o engenheiro da Militech Thomas Stein entrou em pânico. O exoesqueleto que ele construiu era uma unidade de segurança SKL 1903 modificada, também fabricada pela Militech, e, em termos de resistência a explosões, era muito inferior aos exoesqueletos reais e à armadura da ACPA. Em outras palavras, sua defesa era fraca, não conseguia suportar a força explosiva de uma granada. Como engenheiro, sua experiência em combate era extremamente limitada. Diante de uma granada que poderia lhe custar a vida, ele congelou por um instante, sem saber como reagir, nem sequer tentou se esquivar. Observando sua expressão atônita, Carl só conseguiu pensar que tiveram sorte de chegar a tempo. Caso contrário, Thomas Stein poderia estar desfilando por aí em seu exoesqueleto, fingindo ser invencível, apenas para sair da caverna e ser transformado em queijo suíço pelos corredores da noite. Se ele não fosse o alvo da missão e eles não pudessem matá-lo, Carl poderia ter dado um jeito nele num instante. Violação do sistema. Se você vai congelar, então fique assim por minha causa. Movimento inibido. Com Marionete controlando o exoesqueleto e travando no lugar, Cara agarrou a granada que V havia jogado por trás e a arremessou com força contra o teto rochoso da caverna. Vamos demolir tudo isso. Não se preocupe, eu vi um vídeo de braindance sobre demolição adequada feito por um mineiro. Bum! Enquanto a explosão ecoava, Thomas Stein, percebendo que a granada não estava apontada diretamente para ele, ainda assim não teve tempo de reagir antes que uma pilha de pedras desabasse, soterrando-o. Graças ao seu exoesqueleto, ele não sofreu ferimentos graves. Não foi atirado em mim? Assim que o cérebro de Thomas Stein finalmente processou que aqueles dois não estavam realmente tentando matá-lo, Cara já estava em pé sobre os destroços que cobriam seu exoesqueleto, olhando para ele. Uma pistola Unity também estava apontada para ele, com o cano direcionado diretamente para um ponto fraco na estrutura mecânica, bem na sua cabeça. Eu me rendo. Obedientemente, Thomas Stein ergueu ambas as mãos o mais alto que pôde dentro do exoesqueleto. Sabendo a hora de se submeter, ele sabiamente escolheu a abordagem mais inteligente. Então, viu um brilho fraco cintilar no pulso do jovem à sua frente, aquele que se chamava Kaká. Um monofio? No instante em que reconheceu o implante cibernético, o monofio reagiu bruscamente e completou o corte. Sentindo uma súbita leveza na cabeça, Thomas Stein percebeu tardiamente que toda a parte superior de seu exoesqueleto havia sido cortada rente, juntamente com meu cabelo. Pare de reclamar, seu idiota. Talvez da próxima vez, ouça quando as pessoas tentarem falar com você. Você mesmo provocou isso. Cara agarrou a gola suja da camisa de Thomas Stein, puxando-o para fora do exoesqueleto que o imobilizava. Então, olhando nos olhos, fez uma pergunta simples. Então, você conhece a Kaká? Conheço todos vocês muito bem. E agora, você acredita que eu sou o mercenário que veio para te salvar? Sim, eu acredito.
Acredito mesmo. Bom, Caro soltou um longo suspiro, sorriu e colocou Thomas Stein firmemente sobre a pilha de pedras. Assim que se certificou de que o homem estava em pé corretamente, deu-lhe um tapinha no ombro, nem muito forte nem muito fraco. Se eu conseguir um contrato para te eliminar, você está praticamente morto. Entendeu isso? Thomas Stein recuou, pressentindo o perigo por trás do sorriso de Cara. Mas, você não está planejando me matar agora, está? É por isso que é melhor você torcer para que eu nunca mais te encontre. Os dedos de Caro se contraíram levemente. Ah, e a propósito, bom dia. Antes que Thomas Stein pudesse reagir, Cara já havia pressionado os dedos contra o seio carotídeo dele. Com a pressão certa, esse ponto poderia fazer alguém desmaiar instantaneamente. E os braços de Caro não eram nada fracos. Enquanto Thomas Stein desabava no chão, Cara sacudiu levemente seu braço. Se você não tivesse desmaiado com isso, eu teria que usar métodos mais brutais. Para evitar que esse idiota interferisse na missão novamente, Cara garantiu que ele desmaiasse depois de explicar tudo. Vou deixar o manuseio do alvo com você. Tudo bem? Sim, claro. Aproximou-se, olhou para o homem inconsciente e depois para Cara. Você cuidou daquele exoesqueleto, com tanta facilidade? Ele nem sabia usar direito. E você ficou muito empolgado assim que viu algo parecido com o exoesqueleto da Akpa. Não viu a reação dele? Ele congelou como uma galinha assustada no segundo em que joguei a granada. Duvido que aquilo aguentaria uma explosão. É um bom argumento. Percebeu que havia superestimado a situação. Graças ao seu conhecimento técnico, ele entendia o quão poderosos os exoesqueletos e os ACPAs poderiam ser. Mas ele havia presumido que este era uma versão completa, quando na realidade era um modelo simplificado e mais fraco. Ele havia usado a versão completa como referência, o que foi meio idiota. Mas ainda assim, olhou para Cara. Mesmo sendo uma versão mais fraca, parecia um Akpa por fora. A maioria das pessoas, ao se deparar com aquilo, entraria em pânico e não pensaria muito sobre suas capacidades reais. Será que Kaká avaliou instantaneamente o nível da ameaça e reagiu de acordo? É assim que um mercenário de verdade age? Caramba, ele é forte. Nem sequer se deu conta de que, embora tivesse superestimado o exoesqueleto de Thomas Stein, também havia compreendido instantaneamente o plano de Cara para a batalha. Sem hesitar, apesar do risco de ser alvejado por uma metralhadora rotativa, ele se inclinou para fora, mirou com precisão e lançou a granada impecavelmente. Não houve um único erro em sua execução. Sempre presumia que seus inimigos eram mais fortes, mas na hora da verdade, agia com perfeita eficiência, sem se deixar afetar pelo medo ou pela hesitação. Reconhecer uma ameaça e ainda assim executar a melhor resposta possível, isso por si só já era uma habilidade impressionante. Enquanto pegava Thomas Stein no colo e seguia Cara para fora da caverna, a batalha lá fora havia atingido seu ápice. Vamos lá, pessoal. Jack Wells está aqui. Atraindo fogo inimigo para si, Jack já havia abatido 7 inimigos com sua submetralhadora Saratoga. Mas os membros da gangue Wrights, percebendo que não conseguiriam romper as linhas inimigas, trouxeram uma metralhadora fixa para fogo de supressão. No momento em que estavam prestes a abrir fogo, um tiro ecoou de uma posição elevada na encosta. A metralhadora montada, juntamente com o membro da gangue Wrights que acabará de apoderar-se dela, foi partida ao meio por uma única bala. Atirador de elite. Enquanto os membros da gangue Wrights gritavam em pânico, Carl e V já haviam chegado à entrada da caverna. Todos estavam em seus respectivos postos. Capítulo 154. Colapso. Ao chegar à entrada, Carl recebeu um mapa tático atualizado de Oliver através das comunicações da equipe. Do seu ponto de vista privilegiado com vista para todo o acampamento, Oliver tinha uma visão clara de cada movimento feito pelos espectros. Carl, timing perfeito. 40 metros à sua frente, atrás daquela era marrom modificada, há 4 caras, provavelmente os líderes. Elimine-os. Eles estão em alerta máximo e parecem estar carregando algum tipo de equipamento de interferência eletromagnética. Minha mira não consegue penetrar a cobertura o suficiente para um tiro limpo. Você não pode simplesmente acertar um tiro no motor da Era e explodi-la? Tentei isso em outro veículo. Eles reagem muito rápido. O motor é atingido, mas não explode imediatamente. Antes disso, eles se dispersam. Se eu não ativar meu Sandevista, não consigo alcançá-los. Talvez você não seja rápido o suficiente, mas vamos lá, não tem como os 4 terem implantes de Kerenzico. Quem sabe? O implante de Kerenzico não era exatamente raro. Muitos capangas de gangues na cidade o possuíam. Mas no ambiente hostil e empoeirado das Badlands, usar um implante de precisão como esse? Parecia um pesadelo de manutenção. Não que importasse para Carl que esses caras enchiam seus corpos. O tempo pareceu desacelerar. Carl avançou, desviando-se da chuva de balas. A cada passo a poeira levantava rodopiante sob seus pés enquanto ele se movia sem esforço entre os tiros. Ele observou os projéteis traçarem caminhos no ar, sentindo cada fibra do seu corpo vibrar de euforia. Apenas acelerando seu tempo de reação, seus movimentos musculares, isso foi suficiente para dar a impressão de que ele era dono do próprio tempo. Não admira que as pessoas tenham ficado viciadas em softwares cibernéticos. Essa sensação avassaladora de poder, esse controle absoluto sobre os movimentos, talvez essa fosse a verdadeira raiz da ciberpsicose. Cara não entendia completamente o funcionamento do Sandevista, mas em sua mente sempre imaginou que funcionasse como um peixe.
Quando era criança, costumava observar outras crianças tentando pescar em um riacho. Não importava o quão perto suas mãos chegassem, a apenas centímetros de distância, no instante em que fisgavam, o peixe já havia desaparecido. Era como se tivesse se teletransportado, deslizando sem esforço pela água, como se os dedos estendidos da criança nunca tivessem estado ali. Aquela explosão de velocidade de reação, aquele movimento perfeito, era algo além da capacidade humana. Então talvez tenha sido isso que Sandevistan fez. Deu às pessoas o que lhes faltava, permitindo-lhes moverem-se como peixes num rio de tempo mais lento, deslizando pelas brechas, esquivando-se das mãos lentas da realidade. Pensar demais. Cara já havia percorrido 20 metros, alcançando a posição dos Wrights. Ele balançou levemente a cabeça. Ele não era nenhum protagonista de uma história sobre parar o tempo. Aqueles caras tinham todo o tempo do mundo para fazer monólogos sobre bobagens existenciais. Isso foi apenas dilatação do tempo. Pensar demais num momento como este? Será que a desaceleração do tempo fez com que as pessoas automaticamente se sentissem superiores à humanidade? Que se dane. Ele não tinha a menor intenção de se tornar um psicopata cibernético empunhando um rolo compressor. Cara se obrigou a reprimir os pensamentos caóticos que inundavam sua mente. Talvez fosse apenas o aumento da resposta neural deixando seu cérebro hiperativo. De qualquer forma, ele havia chegado ao seu destino. Uma pontada aguda percorreu seus nervos e seu corpo quando ele parou. Ele havia percorrido uma distância total de 24 metros desde o ponto de partida. Ele poderia ir um pouco mais longe, mas esse era praticamente o limite. O tempo retomou seu fluxo natural. Em meio aos espectros, Carl ergueu ambas as mãos. De seus pulsos, o monofio ganhou vida, vibrando ao atingir a carga completa. Oh, que diabos é esse cara? Os 6 espectros que cercavam Cara viraram a cabeça bruscamente em sua direção, as pupilas dilatando em choque. Mas antes que pudessem reagir, o monofio se soltou bruscamente. Um clarão cortou o ar quando Cara se balançou, depois recolheu o cabo no movimento fluido e deu um passo à frente. Desculpe, estou apenas de passagem. Ah, alha! Os que gritavam não eram os 6 espectros que já jaziam em 12 pedaços separados no chão. Ao verem alguém surgir em seu meio e instantaneamente massacrar meia dúzia dos seus, os Wrights restantes reagiram exatamente como esperado. Vindo de uma gangue pela qual ninguém nas Badlands tinha qualquer respeito. Eles dizimaram nossos homens. Estamos perdidos. Corram para salvar suas vidas. Vão para os carros. Andem logo. Eles fugiram. Chamar aquilo de derrota total talvez seja um exagero, mas, no mínimo, eles tiveram um instinto básico de sobrevivência de recuar em direção aos seus veículos e pegar suas armas antes de fugir. E enquanto o ataque de Cara enviava ondas de choque por suas fileiras, o resto dos espectros deixou uma coisa muito clara. Ninguém ficaria por perto para proteger ninguém. Eles se conheciam bem demais para esperar esse tipo de lealdade. Cada um por si. Quando tiveram a vantagem, hesitaram. No momento em que as coisas começaram a ficar contra eles, desmoronaram como um castelo de cartas. Nem mesmo os membros de gangues de rua eram tão patéticos. Os grandes nomes de Night City estavam realmente em outro patamar. Tudo correu muito mais tranquilamente do que qualquer um da equipe de Carl esperava. Oliver havia presumido que precisariam infligir pelo menos 50% de baixas, além de eliminar os líderes dos Wright, antes que a gangue considerasse fugir. Foi por isso que ele insistiu para que Cara priorizasse os líderes primeiro. Quem poderia imaginar que apenas 6 corpos caindo no chão os destruiriam completamente? Isso te levaria à execução na gangue da Sexta Rua. Oliver guardou sua mox. Ele não era nenhum psicopata sedento de sangue, não ia persegui-los só para matá-los. Tudo estava resolvido. Não havia necessidade de exagerar. Que pena. Eu queria mesmo ver se aqueles 4 líderes valiam alguma coisa. Carl observou as figuras se afastando. Embora, parece que pelo menos um deles tinha um implante querenzico. Vi rapidamente as costas de um deles, sinais claros de um encaixe para implante. Não faço ideia de como eles conseguem médicos especialistas em estripamento aqui no meio do nada. Talvez eles tenham apoio? Quer dizer, já é suficientemente louco que eles tenham conseguido sequestrar um comboio da Militech. Assim que Oliver terminou de falar, o comunicador de Cara acendeu. Chamada recebida. O nome na tela? Branca. PS, inicialmente eu planejava fazer uma pausa por causa de uma dor no pescoço. Cheguei até a publicar um aviso. Mas aí tomei um pouco de Yunnan Baisal, me senti melhor e decidi atualizar o blog. Essa bebida é realmente forte. Capítulo 155. O trabalho de Blanca. Uma ligação da Blanca? Carl não pensou muito antes de responder. Cara, estou trabalhando. E aí? Blanca, você acabou de dizimar um acampamento Wright? Agora mesmo? Carl olhou de relance para os espectros que ainda corriam para salvar suas vidas e a corrigiu. Carl, mais ou menos, agora mesmo. Blanca, você resgatou um engenheiro? Um cara chamado Thomas Stein. Carl, sim. O cara da Militech. Blanca ficou em silêncio por um instante. Quando Carl pensou que ela havia encerrado a ligação, outra mensagem chegou. Blanca, foi ele que eu vendi. Carl não respondeu imediatamente. Sua mente voltou ao momento em que Thomas Stein reagiu tão intensamente ao ouvir o nome de Blanca. Na época, Carl simplesmente presumiu que o cara era excessivamente emotivo, atacando qualquer um como um cão raivoso. Mas agora, acontece que ela realmente o havia traído. Blanca, enviei 4 dos meus subordinados para garantir que o trabalho fosse feito. Você os deixou ir, não foi? 4.
Cara lembrou-se dos 4 caras que tinham fugido como se cães infernais estivessem em seu encalço. Então é por isso que de repente havia 4 Wrights aqui com implantes Kerenzico ou implantes cibernéticos que precisam de manutenção constante. Faz sentido. Cara, eu não diria para deixá-los ir. Seria mais como, eles correram tão rápido que eu não tive chance de matá-los. Blanca, é mesmo? Como se eu não soubesse do que você é capaz. Se você realmente quisesse eles mortos, eles já estariam mortos. Tudo bem, te devo uma. Não se preocupe com Thomas Stein, ele não é ninguém. O cargo dele na Militech já foi revogado. O cara foi demitido. Você o salvou? Tanto faz. Algo parecia errado. Cara conhecia Blanca muito bem, pois havia trabalhado com ela diversas vezes. Ela era puramente corporativa. Nunca fazia nada menos que houvesse algo em troca para ela. Aquelas 4 pessoas eram do seu círculo. Ela não precisava mencioná-las, mas o fez. E não só isso, disse que lhe devia gratidão por tê-las poupado. Isso não era normal. E então havia Thomas Stein. Ela o havia traído, e Cara aceitara um trabalho para salvá-lo. Normalmente ela ficaria furiosa, talvez até tentasse pagar-lhe mais para terminar o trabalho direito, garantindo que todos os detalhes fossem resolvidos. Em vez disso, ela o estava descartando completamente como insignificante. Isso foi muito errado. O que você está tramando? Tramas? O quê? Agora eu nem posso dizer que te devo um favor sem que seja considerado uma trama? Será que eu pareço mesmo tão indigno de confiança? É, você me dever um favor e deixar Thomas Stein viver. Isso não combina com você. É muito suspeito. Carl não hesitou em sua resposta. Ele sabia exatamente que tipo de corpo Blanca era. Ei, tudo bem, tudo bem. Não vou te incomodar. Aceite isso como é, certo? Talvez eu só esteja tentando ser amigável desta vez. Considere isso um favor. Você pode me cobrar depois se precisar de mim para alguma coisa pequena. Não me importo. Quanto a Thomas Stein, ele já está marcado. Outra pessoa vai cuidar dele. Não é problema meu. Isso dissipou, assim, suas dúvidas sobre Stein. Mas o favor, então agora é só uma transação? Um favor para trabalhos menores, o que significa que não devo esperar ajuda com os maiores. 4 subordinados não valem a pena eu te dever nada de importante. Ainda havia algo que parecia estranho. Ouvindo o tom de Blanca, tão casual quase como uma conversa amigável, Cara se sentiu completamente deslocado. Mas de uma coisa ele tinha certeza. Blanca estava definitivamente tramando algo que não podia dizer em voz alta. Após pensar por um instante, Cara fez uma pergunta. Você não está tramando nada que vá terminar comigo tendo que te dar um tiro, está? Eles se conheciam tão bem que até Cara hesitaria um pouco antes de puxar o gatilho. Do outro lado da linha, Blanca claramente congelou por um segundo. Então, enquanto processava o que Cara queria dizer, seu tom mudou, agora carregado de irritação. Seu mercenário desgraçado. Por que você sempre presume que estou tramando contra você? Não consegue pensar normalmente de vez em quando. Eu realmente esperava que você dissesse algo diferente. O que você quer dizer? A confusão de Caro só pareceu irritar ainda mais Blanca. Esquece. Aceite o maldito favor ou não. Mas só para você saber, se você realmente quisesse, eu nem diria não se você me convidasse para jantar. Dito isso, Blanca desligou o telefone furiosamente. Será que essa era apenas a maneira dela de tentar deixá-lo à vontade? Cara franziu a testa. Só mesmo uma corporação para recuar e depois avançar, fingindo-se de louca só para fazê-lo baixar a guarda. Mas mesmo assim, o que foi aquilo sobre aceitar jantar? Apenas um comentário aleatório para parecer mais confiável? Por um breve instante, Car considerou a possibilidade de Blanca realmente querer usar esse favor como desculpa para jantar com ele. Mas a imagem de Blanca como uma executiva astuta e calculista estava arraigada demais em sua mente. Era difícil acreditar que ela faria algo sem segundas intenções. Devia haver algo que ela queria dele. Disso, Car tinha certeza. Mas o que era exatamente? Suas habilidades? Será que ela estava tentando puxá-lo para mais perto, fazê-lo trabalhar para ela? Esquisito. Tomara que isso não termine com ele atirando nela. Ainda perdido em pensamentos, Carl estava prestes a voltar para ajudar Jack a saquear o campo de batalha quando uma nova mensagem apareceu. Se você realmente quiser me levar para sair, eu gosto daquele restaurante espanhol no centro da cidade. Ok? Aquele lugar é bom sim. Meio caro, porém. Ponto. Enquanto Carl ajudava Jack a recolher armas dos espectros perto da entrada da caverna, outra mensagem chegou após um longo silêncio. Eu posso pagar por isso. Pagar por isso? Viu? Sabia que ela estava aprontando alguma coisa, tentando suborná-lo com comida. Vamos nos encontrar daqui a alguns dias? Você pretende discutir uma vaga pessoalmente? Posso levar outras pessoas? Você sai para jantar com uma mulher e leva outras pessoas? Cara pensou em Mama Wells e Misty. Por que não? Posso reservar o lugar todo. Aliás, você está livre na véspera de Natal, certo? Não tenho certeza. No dia de Natal, minha turma planejou uma noite no bar. Meu biomonitor acabou de detectar um pico de pressão arterial. E acho que finalmente entendi como falar com você. E aí, como foi? Cara pegou um rifle descartado, deu uma olhada rápida nele, suspirou e o jogou de volta, estava quebrado. Ao mesmo tempo, uma nova transferência caiu em sua conta. 40 mil redemoinhos. Véspera de Natal. Você, sozinha, no restaurante espanhol. Sua missão é jantar comigo e me proteger. Você podia ter dito isso desde o início. Se for um show, eu topo. Mas por que sozinho?
Você acabou de dizer que podia reservar o lugar todo. Minha equipe não seria melhor para me proteger? Sozinho. Então, assim como antes, havia alguns problemas internos na empresa. Sem subordinados de confiança. Era preciso manter tudo em segredo. E ela o estava chamando para detê-lo por causa disso? Essa era a verdadeira razão dela? Eu estarei lá. Depois disso, Blanca ficou em silêncio, claramente sem interesse em continuar a conversa. Meia hora depois, enquanto Carla ainda saqueava, um pensamento lhe ocorreu. Será que Blanca estava apenas inventando uma desculpa para sair em um encontro? Essa possibilidade foi rapidamente descartada. Por quê? Ela lhe pagou. Na época de Cara, todo mundo sabia que se havia dinheiro envolvido, não era um encontro de verdade. Se você teve que pagar para alguém se encontrar com você, então um dos lados, ou ambos, estavam agindo de forma estranha. E Cara tinha certeza absoluta de que ele não era o estranho ali. Então Blanca definitivamente estava tramando alguma coisa. Afinal, eram 40 mil redemoinhos. 10 mil a mais do que ele havia pago a V e sua equipe. Capítulo 156, Encontro Casual. Entre em contato conosco se precisar de ajuda novamente nas Badlands. Sim, poderei. Até mais. Após se despedirem de V e sua equipe, que carregavam uma pilha de equipamentos recuperados, Carl e seus companheiros voltaram para Night City, levando seu cliente consigo. Um único dia nas Badlands, mas, no geral, uma ótima colheita. Conheci um novo faz tudo. Nada mal. Enquanto o carro serpenteava pelas ruas de Santo Domingo, Carl reconectou-se com o T-Bug, agora que o sinal de internet havia retornado. Missão cumprida. Só preciso entregar o alvo ao cliente. Topa tomar um drink pessoalmente? Nunca nos encontramos pessoalmente. Na próxima. Ainda estou lidando com algumas interferências pós-operatórias. Logo depois que você tirou o cara de lá, a Militech começou a coletar os dados biométricos dele. Eles o querem por algum motivo. Estou bloqueando o sinal por enquanto. O cara foi demitido da Militech. Cara lembrou-se das palavras de Blanca. Provavelmente é uma das equipes de limpeza deles. Estão se livrando de pendências. Mas não é problema nosso. Depois que o deixarmos lá, estará fora do nosso controle. Não precisa interferir muito, só vamos despistá-los um pouco. O pessoal da Militech não é bobo. Assim que virem que fizemos o serviço direito, eles seguirão o protocolo. Entendi. Enviei interferência. Eles vão ficar um tempo atrás de dados ruins. 30 minutos são suficientes? Mais do que suficiente. Confie na minha condução. A voz de Oliver soou pelo comunicador enquanto ele pisava fundo no acelerador. Eu corro por essas ruas desde criança. Desde criança? Seu Quartz Iron Digit foi um presente da sua irmã no aniversário de 20 anos dela. Cara se lembrava claramente de Oliver ter mencionado isso uma vez. Você não precisa ter seu próprio carro para roubar as chaves do seu pai e dar uma volta com o dele. Meu palpite? Você apanhou muito quando era criança. Pode falar o que quiser. Meu pai confiava em mim. Em outras palavras, ele simplesmente não dava a mínima para o que você fazia. As palavras de Carl foram certeiras. Oliver ficou em silêncio, visivelmente apenas um pouco ofendido. Jack, por outro lado, mudou de assunto. Pensando bem, todas as empresas não têm equipes dedicadas só para lidar com funcionários demitidos hoje em dia? Precisam garantir que ninguém leve segredos comerciais para um concorrente. Coisa de paranoia mesmo. Sim, mas eles só se incomodam com pessoas importantes. Cara deu de ombros. Se você for um Zé Ninguém de baixo escalão na empresa, eles não vão desperdiçar recursos te eliminando. Preferem te ferrar financeiramente, te deixar com dívidas tão grandes que seus netos ainda estarão pagando. Skreek. Enquanto Carl falava, Oliver freou bruscamente sem aviso prévio. Carl e Jack, nenhum dos dois usando cinto de segurança, quase bateram com o rosto no painel do carro. Que diabos? Jack imediatamente agarrou a maçaneta da porta, chutando o ar e quase ativando seu implante Berserk. Seu primeiro instinto foi que eles haviam sido emboscados. Inimigos. Cara já havia desenhado Safira. Não. Oliver olhou fixamente para frente por um segundo, depois se virou para eles, parecendo um pouco envergonhado. Meu pai está patrulhando hoje. Acabei de vê-lo. Carl e Jack seguiram o olhar de Oliver pela rua. E de fato, a uma curta distância, um homem de meia idade com cabelo loiro, vestindo uma jaqueta com o emblema da gangue da Sexta Rua, caminhava pela calçada com alguns outros membros da gangue. A semelhança com Oliver era inegável. Bem, que timing perfeito. Cara pensou por um segundo, debatendo entre chamá-lo de tio ou senhor, antes de optar pelo primeiro. É a primeira vez que te encontro, tio. O senhor está muito elegante. Ele é apenas um velho teimoso. Oliver murmurou algo antes de acenar com a cabeça para Jack e Carl, e então lentamente parou o carro ao lado do pai. Ele abaixou o vidro. Velho, fazendo suas rondas? Assim que percebeu um carro desconhecido parando ao lado deles, o pai de Oliver levou a mão à cintura. Mas quando o vidro baixou, revelando não o cano de uma arma, mas seu filho, ele hesitou. Oliver, o que você está fazendo aqui? Ele olhou para o carro por um instante. Carro novo? Peguei emprestado. Tinha um trabalho nas Badlands hoje. Passei por aqui esta manhã e alguém estava tentando bloquear meu caminho. Não pensei que te veria esta tarde. Esta manhã, devem ter sido pessoas ligadas à polícia de armas. O pai de Oliver bufou. Aquele desgraçado anda ficando mais ativo ultimamente. Will Firear era uma das figuras mais importantes da Sexta Rua, perdendo apenas para o próprio chefe.
Foi seu sobrinho, enviado para um trabalho de ouro para se destacar, quem acabou morto, o que levou à saída de Oliver da gangue. O pai de Oliver claramente não tinha nada de bom a dizer sobre o cara. Boa tarde, senhor. Carl, sempre educado com os pais de seus amigos, cumprimentou o pai de Oliver do banco do passageiro. E você é? O olhar do homem mais velho pousou nos cabelos negros de Cara. Um lampejo de reconhecimento brilhou em seus olhos, seguido por um pequeno sorriso. Você deve ser a Kaká. Esse idiota me falou de você. Obrigada por cuidar dele. É mais como se ele estivesse cuidando de mim. Cara respondeu sinceramente. Se Oliver não tivesse lhe ensinado os macetes da profissão, ele provavelmente ainda seria um mercenário de baixo escalão sobrevivendo nas ruas secundárias. E sem o apoio de Oliver nas missões, Carl não teria sido capaz de correr os riscos que correu. Ei! Jack, espremido no banco de trás, também cumprimentou o pai de Oliver. Ao contrário de Carl, porém, ele não era um estranho. Afinal, Jack costumava andar com os Valentinos. O pai de Oliver simplesmente acenou com a cabeça para ele e disse, da próxima vez, vamos tomar um drink. Pode apostar nisso. Jack sorriu. Eles não ficaram muito tempo. T-Bug só conseguiu bloquear o sinal por 30 minutos, e ainda havia uma certa distância entre Santo Domingo e o Wild Wrights Bar em Ewood, o ponto de encontro onde o antigo intermediário e o cliente aguardavam o carro e seu alvo. Quando a caminhonete voltou para a estrada, um dos membros mais antigos da Sexta Rua, que caminhava atrás do pai de Oliver, se aproximou. As armas de fogo estão ficando mais ousadas. Com as decisões dos figurões, os homens dele acham que podem fazer o que quiserem. O pai de Oliver exalou lentamente. Estou lhe dizendo, não vai demorar muito para que as coisas comecem a desmoronar por dentro. Ao ouvirem essas palavras, os outros membros da 6th Street silenciaram. Will Ferreira já era o segundo homem mais poderoso da gangue. Agora, ele estava fazendo jogadas com os chefões. O que ele estava planejando? A Rua 6 estava prestes a ficar complicada. Capítulo 157. Chip de treinamento. Execução impecável, velocidade excepcional, sem dúvida, um resultado perfeito. Trabalho concluído, Sr. Carl. Ouvindo a voz do homem de meia-idade de olhos azuis pelo comunicador, Carl estava sentado no bar Wild Wrights, comendo batatas fritas tranquilamente enquanto respondia em tom calmo. Imaginei que você viria buscar o alvo pessoalmente. Mas mandou outra pessoa. Acho que o cara não era tão importante assim para você, afinal. O senhor não entendeu, Sr. Carl. Ele tem sua importância. Há simplesmente assuntos que não exigem uma presença pessoal. O homem prosseguiu. O que realmente importa agora é o nosso próximo trabalho juntos. A julgar por isso, você está prestes a enviar os arquivos agora, não é? O descanso é necessário. Prefiro que você esteja em plena forma antes de executar minha tarefa. Então, você está me dizendo para tirar 2 dias de folga? Como mercenário, sua eficiência e rapidez em concluir missões são certamente reconfortantes. Mas seu estado mental também requer alguns cuidados. Sua linguagem era estranhamente formal, mas seu significado era claro. Ele estava preocupado com o estado mental de Carl e queria que ele fizesse uma pausa. Carl já tinha ouvido isso vezes suficientes de pessoas que realmente não o conheciam, então não se dava mais ao trabalho de discutir. Só porque ele trabalhava um pouco mais do que a maioria, agora as pessoas estavam preocupadas com o seu psicológico? O que ele deveria dizer sobre isso? Se todos os mercenários relaxassem, empresas como essa não conseguiriam encontrar ninguém para fazer o trabalho sujo. Tudo bem, aguardarei sua atualização. Só espero que esse grande trabalho venha com uma remuneração adequada. O senhor ficará satisfeito, Sr. Carr. Mas como um pedido de desculpas por não poder lhe oferecer trabalho imediato, enviei algo para o seu apartamento. Acredito que lhe interessará. Considere isso uma pequena compensação. Meu apartamento. É claro que eles sabiam onde ele morava. Carr não era burro o suficiente para perguntar algo tão óbvio. Naquela época, privacidade era uma piada. Se alguém com as conexões certas quisesse saber onde você dormia, descobriria. Ele estava prestes a perguntar o que exatamente havia sido enviado, quando a ligação foi abruptamente interrompida. Esquisito. Essa era a única maneira que Cara encontrava para descrever esse cliente misterioso. Não faço ideia do que era essa coisa que eu achava interessante. Curiosamente, Cara não ficou muito tempo no bar Wild Wrights depois de terminar o trabalho. Depois que Mama Wells lhe entregou um saco enorme de batatas fritas, ele se despediu rapidamente de Jack e Oliver, que ainda estavam bebendo, e pegou o metrô para casa. Não demorou muito para que ele chegasse ao seu andar no mega prédio. Ao entrar em seu apartamento, a primeira coisa que viu foi um pacote em um canto da sala. Acho que eles usaram um robô de entrega para trazer. Cara, esse prédio enorme não tem nenhuma privacidade. Eles literalmente jogam cocô dentro da sua casa. Cara não tinha pressa em abri-lo. Provavelmente não era perigoso, mas ser cauteloso com encomendas inesperadas era apenas bom senso. Mantendo uma distância segura, ele usou seu monofio para cortar o invólucro a alguns metros de distância. Dentro havia uma caixa de vidro transparente. Um caso? Olhando através do cubo de vidro de aproximadamente 60 centímetros, Cara avistou que havia dentro um único chip. Será que precisavam mesmo de uma caixa tão grande só para transportar um chip? Cara abriu a caixa, prendeu a respiração por alguns segundos e confirmou que não havia armadilhas de gás ou outras surpresas desagradáveis antes de pegar o chip. Ele o conectou ao computador e executou uma varredura básica usando suas habilidades de netruning. Acontece que era um chip de treinamento.
Os chips de treinamento eram amplamente utilizados nas forças militares de diversas nações. Uma vez inseridos, o usuário era transportado para um ambiente virtual onde podia simular combates contra vários inimigos em diferentes terrenos, uma ferramenta avançada para aprimorar habilidades. Cara se lembrou de que a Militech havia investido pesado nessa tecnologia, e os soldados da Nova América a utilizavam em grande quantidade. Não fazia ideia se esta era uma versão de fabricação da Militech ou não. Seu computador não era tão confiável para verificações de segurança quanto sua estação de interface pessoal, então, depois de executar uma verificação básica e confirmar que estava limpo, Cara inseriu o chip em sua porta neural para uma verificação mais profunda. Arriscado sem dúvida, mas nada aqui parecia fora do normal. A julgar pelo que valia, a cliente de olhos azuis realmente lhe enviará algo genuíno. A única questão era, quão bom era? Carla estava familiarizado com os chips de treinamento padrão distribuídos aos soldados de baixa patente da Militech. Para ser franco, eles eram péssimos. Os oponentes simulados eram pouco mais que membros de gangues de quinta categoria, bandidos tão inúteis que nem sequer conseguiriam entrar para uma gangue de verdade. O tipo de cara que até o policial mais preguiçoso do departamento de polícia de Newfoundland enfrentaria de frente só para conseguir uma promoção fácil. Se isso é para me impressionar, a inteligência artificial precisa estar no mesmo nível da elite da 6TH Street, no mínimo. Carla ativou o chip. Sua consciência mergulhou no espaço virtual e uma série de painéis de calibração materializou-se diante dele. Apareceu uma lista de combatentes inimigos, dados que haviam sido carregados no programa de treinamento. Adversários disponíveis. Agentes de operações especiais da Arasaka, ninjas da Arasaka, operadores táticos da Militech, sargentos da Nova América, mestres de segurança Kangtão, cães fantasma, operadores de elite e mercenários oficiais da Lazarus. Bastava um olhar rápido para Cara perceber. Isto era bom. Todos os adversários listados aqui? Qualquer um deles conseguiria invadir um esconderijo de cal sozinho, sem o menor esforço. Os mais fortes? Eliminar um posto avançado inteiro de uma gangue seria fichinha. Até mesmo o mais fraco entre eles seria capaz de enfrentar 3 ou 4 gangsters armados em uma luta direta. Ao analisar os perfis dos oponentes, implantes cibernéticos, equipamentos, habilidades de combate, Cara teve que admitir que o talento do cliente de olhos azuis superava em muito as expectativas. Na verdade, ele estava mais do que satisfeito. Segundo o próprio padrão de Cara, qualquer pessoa neste conjunto de dados, com exceção dos meshes, estava pelo menos no nível do Sr. Johnson. O que bem, foi meio que um insulto para Johnson. Mas afinal, como diabos esse cara conseguiu coletar tantos dados de combate de alta qualidade? Este chip provavelmente poderia ser vendido por mais de 100 mil IDs facilmente. Acho que vou fazer um teste. Cara decidiu criar um teste de dificuldade, para ver até onde ele conseguiria se superar. Configuração da simulação. Localização. Uma moradia de 3 andares, incluindo a área circundante, total de 7.200 metros quadrados. Força inimiga. 15 mestres de segurança Kangtão, 10 agentes de elite dos cães fantasma, 7 sargentos da Nova América, 3 mercenários oficiais da Lazarus, 2 ninjas da Arasaka. Total, 37 inimigos. Armas. Pistola Lexington Copperead. Objetivo da missão. Eliminação completa. Cara acrescentou mais algumas restrições. Condições adicionais. Máximo de 40 tiros permitidos. Somente tiros na cabeça. Somente armas de fogo. Nem mesmo o cabo de olhos azuis provavelmente esperava que seu presente, destinado a ajudar Cara a se manter alerta durante seu intervalo de 2 dias, acabaria sendo usado para um treinamento brutal de alta intensidade. Capítulo 158. Treinamento intenso. Caramba, isso foi insano. Jack abriu os olhos de repente e soltou um grito alto. Sentado no sofá, suas mãos ainda tremiam. As consequências de morrer na simulação eram difíceis. Mesmo para um cara como ele, se recuperar não era fácil. Acho que você não tem muita experiência com Black Brain Dances, né? Minha reação não foi tão ruim. Aliás, qual nível de dificuldade você escolheu? Oliver, sentado na cama e bebendo água, observava Jack se recuperar com curiosidade. Cara havia trazido o chip de treinamento naquela manhã, e era a primeira vez que ambos o experimentavam. Já encharcado de suor da sua própria corrida, Oliver continuou. O cara configurou vários níveis de dificuldade, certo? Modo treinamento fácil, difícil e desafio. Até onde você chegou? Passei pelos níveis treinamento e fácil sem problemas. O difícil foi um pouco intenso, mas consegui. Desafio? Não durou muito, um dos ninjas da Arasaka que já estava preparado me pegou. As 2 lâminas de louva-a-Deus atravessaram meu peito. Jack removeu o chip, ainda parecendo um pouco abalado, e apontou para o peito. Juro que senti meu coração sendo arrancado por aquelas malditas coisas. Ah, então literalmente arrancar o coração. Você se saiu melhor do que eu consegui passar pelo difícil, mas bem no final, um soldado da Nova América se explodiu em cima de mim. Me pegou completamente de surpresa. Oliver se virou para Car, que estava assistindo a TV. A propósito, Car, você já venceu todos os níveis de dificuldade que adicionou? Só os configuro depois de os limpar. Cara se espreguiçou e deu de ombros. Além disso, tudo que eu poderia fazer seria adicionar mais inimigos, e isso seria meio inútil.
Eu já equilibrei as coisas da melhor maneira possível. Não há dados de combate melhores disponíveis, então o modo desafio é o máximo que consigo fazer. Então, desafio significa simplesmente ser desafiador para você, é isso? Espera aí, se tivéssemos dados de combate de nível superior, isso significa que seu modo desespero me jogaria direto em uma armadilha mortal cheia de exoesqueletos? Mais como uma mistura de unidades pesadas, médias e leves da Akipa, apoiadas por uma equipe de ataque completa da Militech e ninjas da Arasaka. Tropas da Nova América patrulhando o perímetro. Talvez uns 10 ou mais meshes de segurança da Kangtão e para garantir, um mercenário veterano da Lazarus como carta na manga. Sejamos realistas, só um par de exoesqueletos não me fariam perder a esperança ainda. Jesus! Quem diabos vai bater nisso? Você está torturando pessoas agora? É por isso que se chama modo desespero. Cara, não entendia o problema, o desespero era justamente a intenção. Sabe, eu deveria agradecer por não haver dados de combate de nível superior nesta coisa. Caso contrário, eu provavelmente seria transformado em pasta por um maldito canhão automático no segundo em que entrasse. Oliver ainda estava falando quando Jack casualmente lhe entregou a ficha. Quer tentar de novo, Oliver? Claro. Sem hesitar, Oliver pegou o chip. De jeito nenhum vou deixar o modo difícil me impedir. Desta vez, vou me livrar daquela porcaria de SOR-22. Não chega nem perto da qualidade do MOX. Não acredito que perdi tanto tempo com isso. Bem, existe uma enorme diferença de preço entre eles. Você acha que os fabricantes de armas estão sendo generosos, oferecendo armas baratas que também sejam de alta qualidade? Não. Ok, claro, existem algumas boas armas de baixo custo, mas para armas de ponta como rifles de precisão, não conte com isso. Cara acenou para ele, dispensando com um gesto, e voltou a atenção para a TV. Assim que Oliver encaixou a ficha, Car falou novamente. E só para você saber, eu pré-configurei mais de 10 mapas diferentes para aleatorização. O posicionamento e a composição dos inimigos são baseados em 20 modelos diferentes. Então, é isso aí, não se preocupe em memorizar os padrões. Isso é prática de verdade. Boa sorte. Você está brincando comigo? Acha que eu ia facilitar as coisas? Vou concluir isso hoje. Oliver inseriu o chip com um olhar obstinado. Ele estava claramente viciado. Considerando seus ocasionais acessos de fúria ao volante, Cara só esperava não fritar completamente o cérebro hoje. Por que um atirador de elite está se exaltando tanto com isso, afinal? Jack, visivelmente exausto após uma única sessão de treino, pegou uma cerveja e sentou-se ao lado de Cara para assistir à TV. Abrir caminho e eliminar inimigos. Esse é o nosso trabalho, não é? Mas prática nunca é demais. Nunca se sabe quando ele terá que lidar com uma situação de combate corpo a corpo sozinho. Carl olhou para Oliver novamente. Ao vê-lo deitado na cama, totalmente absorto no simulador de treinamento, Carl estendeu seu cabo mono e o conectou à entrada de TV ao lado do sofá, mudando de canal. Carl? Jack, intrigado com a atitude de Carl, rapidamente entendeu tudo no segundo seguinte. O que era uma transmissão tediosa de notícias e anúncios mudou repentinamente para... com certeza. Jack sorriu ao ver Oliver se debatendo na simulação, imobilizado por tiros, recusando-se a ativar seu Sandevistan por pura teimosia. Caramba, modo espectador em terceira pessoa? Invadimos a transmissão. Também pedimos café da manhã por delivery. Pensamos que poderíamos assistir enquanto comíamos. Cervejas e outras bebidas também estão a caminho. Caramba, isso é muito melhor do que qualquer filme. O que poderia ser mais divertido do que ver um amigo sofrer? A única coisa melhor era fazer isso enquanto comia e bebia confortavelmente. Quando Oliver já havia morrido 4 vezes, a comida deles chegou. Jack e Carl comeram despreocupadamente enquanto conversavam. Quantas tentativas você acha que Oliver precisará para superar isso? Jack perguntou, e Carl pensou por um momento antes de responder. Oliver não está nas ruas há tanto tempo quanto você, Jack. Mesmo depois de formarmos nossa equipe, sua experiência em combate corpo a corpo ainda é meio limitada. Se ele continuar praticando, eu diria que em menos de 20 tentativas. 20? Tudo isso? Acho que 15 no máximo. Bum! Na tela, Oliver foi explodido em pedaços mais uma vez. Se não fosse muito esforço, Cara teria adicionado uma sobreposição com a frase "Você é um lixo", só por diversão. Cara, você está comendo muito hoje, cara. Assistir a esse tipo de coisa faz a comida ficar mais gostosa. E não haja como se você fosse diferente, você come tanto quanto qualquer um, Jack. Não consigo evitar, estou com apetite hoje. Após 24 tentativas, Oliver finalmente completou o modo difícil sem sofrer um único golpe. Exausto e faminto, ele retirou o chip da sua porta de acesso e abriu os olhos, para encontrar Cara e Jack completamente satisfeitos, estirados no sofá, sem conseguir se mexer. A tela da TV estava escura e o chão estava coberto de recipientes e garrafas vazias. Confuso, Oliver perguntou. Que diabos vocês estavam assistindo? Um programa de culinária? Pornografia gastronômica? Vocês estavam comendo como se fosse a melhor coisa do mundo. Capítulo 159. Salvando a Face. Ao perceber por que Carl e Jack estavam tão cheios, Oliver quase perdeu o controle do volante, quase jogando o carro direto no rio poluído, levando aqueles 2 idiotas junto com ele. Tudo bem, admitimos. Foi mal. Só queríamos assistir ao treino de vocês, sabe? Supervisionar um pouco.
As palavras de Carl fizeram as mãos de Oliver se contraírem no volante. O leve solavanco do veículo foi suficiente para que Carl sabiamente se calasse. O que é pior do que irritar o motorista enquanto ele está ao volante? Irritar o motorista com raiva no trânsito. Se você não sabe ficar calado, Carl, simplesmente não fale. Jack, que estava no banco do passageiro, tentou consolar Oliver. Veja pelo lado bom, pelo menos desta vez, nós comemos até ficarmos satisfeitos. O carro tremeu ainda mais violentamente, fazendo com que alguns motoristas próximos baixassem os vidros e soltassem palavrões. Ah, é? Vocês dois comeram bastante, mas eu fiquei só com as sobras. Oliver lançou a Jack um olhar de soslaio, sem demonstrar qualquer emoção. Olhos na estrada, Oliver. Na estrada. Carl, sentado no banco de trás, estava genuinamente preocupado. Oliver ao volante era mais assustador do que qualquer tiroteio. Se eles batessem o carro, tudo bem. Carl simplesmente se espremeria desconfortavelmente. Mas se atropelassem alguém, aí sim seria um problema. Estou observando, relaxe. Minha visão está cristalina. Após fazer uma curva acentuada, Oliver voltou a se concentrar na direção e murmurou. Enfim, qual é o trabalho hoje? O cara de olhos azuis mandou alguma coisa? Não. Ele disse para esperar alguns dias. E com caras assim, alguns dias podem significar semanas. Mal se passaram alguns dias. Jack, que tinha ganho um bom dinheiro no último trabalho, não tinha pressa. Ele se virou para Carl. O que você disse que íamos fazer hoje? Jack, eu juro, você deveria considerar fazer um implante de memória. Carl olhou pela janela para a paisagem. Consegui um trabalho extra com as Danger Girls. Não é urgente, só um desses trabalhos para ganhar um dinheiro extra. Elas querem que eu investigue um caso de pessoa desaparecida no centro da cidade. Pensei em aceitar, já que não temos mais nada para fazer. Ah, é mesmo. Você mencionou algo sobre uma pessoa desaparecida. Espera aí. A memória de Jack finalmente voltou. A Danger Girls não deveria ter um grupo de garotas com orelhas de gato lidando com casos de pessoas desaparecidas? Eu vi os anúncios delas. E o seu contrato com elas não era basicamente de acompanhante e guarda-costas? Por que você é quem está investigando? Carl teve que admitir que a memória de Jack era estranhamente seletiva, porque a pessoa desaparecida é um dos detetives com orelhas de gato. Carl explicou. Uma detetive com orelhas de gato desapareceu durante uma investigação, então agora a divisão de segurança pessoal deles, ou seja, eu, está tentando minimizar os danos. Então, o trabalho de hoje é apenas este? Sim. Assim que chegaram, Carl abriu a porta e saiu. Existe uma cláusula de confidencialidade, ninguém de fora é permitido. E vocês se enquadram na categoria de pessoas de fora neste caso. Prefiro não arriscar meu salário por causa disso. Você fala isso como se realmente se importasse com as regras. Oliver, já mais calmo do que antes, recostou-se no banco do motorista e perguntou. Tudo bem, mas ainda podemos ajudar de outras maneiras, certo? Você não precisa nos contar a história toda, apenas nos diga o que precisa ser feito. O T-Bug também está livre hoje. Se investigarmos juntos, não seria muito mais fácil? Receio que isso não seja possível, mercenário Oliver. A voz não pertencia a Carl. Em vez disso, veio de um homem que caminhava em direção a eles, vestido com um terno preto. Kenichiro. Para este trabalho, Carl me auxiliará. Então o Carl nem sequer é o responsável por este trabalho? Oliver lançou um olhar para Kenichiro, seu olhar demorando-se por um momento nos traços do leste asiático do homem, semelhantes aos de Carl. Então esse é o Kenichiro que o Carl mencionou. Aquele que provavelmente era Darasaka? Jack também estava observando Kenichiro, mas seu foco era diferente. Mesmo com o traje cobrindo o implante cibernético por baixo ainda era óbvio, o suficiente para Jack pressentir o perigo instintivamente. Era como se ele estivesse parado diante de uma máquina de matar letal. Os combatentes no modo desafio do chip de treinamento? Comparados a esse cara? Não me pareceu tão diferente assim. Se Jack tivesse que descrever o nível de ameaça que Kenichiro representava, ele o colocaria no mesmo nível de alguém que ele só vira uma vez naquele instante. Carl havia sido derrubado, e Jack vislumbrou um certo homem, Adam Smasher, o mesmo nível de perigo extremo. Enquanto dirigíamos mais cedo, o padre nos enviou uma tarefa rápida. Passei os detalhes para vocês, cuidem disso hoje. Carl, sorrindo, conversou casualmente com Oliver e Jack. Então, olhando para Kenichiro com uma expressão calma, ele perguntou. Senhor Kenichiro, o senhor se importaria se eu me despedisse rapidamente dos meus amigos? Não é tão urgente assim. Kenichiro simplesmente deu um passo para o lado com semblante sereno. O emprego é todo seu. Entendi. Após trocarem algumas palavras, Oliver e Jack foram embora. Alguns quilômetros adiante, Oliver finalmente quebrou o silêncio. Aquele cara. Será que ele estava observando o cara? Mais como uma avaliação. Primeiro trabalho juntos, ele provavelmente queria ver as habilidades de cara em primeira mão. Jack, sem conseguir se livrar daquela sensação, quase voltou atrás. Aquele cara é absurdamente forte. Tive a mesma sensação. Da perspectiva de um atirador de elite, eu diria que mesmo se eu já tivesse apertado o gatilho, se a bala estivesse a poucos centímetros da pele dele, ele ainda reagiria a tempo de se esquivar e rastrear minha posição. Então é assim que são as verdadeiras elites corporativas? Se for assim, estamos muito fora da nossa liga. Então, continuamos a trabalhar arduamente nesse processo de treinamento. A condução de Oliver era suave, e à medida que acelerava, ele se conectou ao T-Bug. T-Bug, comunicação aberta.
Está me ouvindo? Estamos resolvendo isso rápido, precisamos voltar e começar o treinamento novamente. Carl me enviou o arquivo. Eu já identifiquei seus alvos e enviei a localização. Vá para lá agora, eu ajudarei com a vigilância. Confiável como sempre, T-Bug. A 40 acelerou. Muito bem, vamos encerrar isso rapidamente. Parados ali, sem conseguir dizer uma única palavra dura sob a pressão daquele cara. Esses não eram eles. Como amigos de Carl, eles tinham o dever de apoiá-lo. No mínimo, eles precisavam deixar claro, se alguém tentasse se meter com Carl, eles também teriam que lidar com as consequências. Capítulo 160. Investigação. O falecido tinha 32 anos, era residente em Santo Domingo e trabalhava como entregador. Família, Sargento Johnson, a causa da morte foi determinada. Foi asfixia. Asfixia? Recém-promovido de sargento a tenente, Johnson se virou para olhar o policial que lhe entregava o relatório, com dificuldade para acreditar nas conclusões do departamento forense. Ele pegou o arquivo e deu uma olhada rápida. O relatório era claro, a causa da morte foi asfixia. Johnson voltou-se para a cena do crime, examinando os pedaços de carne espalhados e as poças de sangue dentro do perímetro. E eles estavam dizendo, esse cara morreu engasgado? Então você está me dizendo que ele primeiro sufocou, e depois foi esquartejado? Essa é a nossa suposição atual. Isso é estranho. Se o cara já estava morto, qual o sentido de retalhar o corpo dele? Ou foi só uma tentativa desesperada de remover os implantes cibernéticos? Será que o criminoso era um catador? As informações eram muito limitadas. Johnson não era um investigador dedicado, portanto, por enquanto, ele simplesmente aceitou as conclusões da equipe forense como verdadeiras. Verifiquem as imagens das câmeras de segurança da área. Interrogai qualquer pessoa que esteja por perto. Se forem saqueadores, talvez precisemos organizar uma operação de limpeza. Assim que ele terminou de falar, um policial uniformizado correu em sua direção, claramente com pressa. Tenente. Senhor. O que é? Pessoas não autorizadas se aproximando. Não autorizado? Johnson franziu a testa. Normalmente, se alguém se aproximasse durante uma investigação em andamento, o procedimento padrão era simples, dizer para se afastarem. Por que diabos esse cara estava relatando isso como se fosse um problema grave? São dois. Um deles é Carl. Carl? Johnson entendeu imediatamente porque o policial veio correndo. Se fosse o Carl, isso mudaria tudo. Tudo bem, deixe-o passar. E o outro? O policial hesitou. Eu não sei quem ele é. Ele engoliu em seco, nervoso. Mas eu vi Carl assentindo com a cabeça e ouvindo. Carl estava ouvindo? Aquilo não era nada a ver com o Carl. O Carl Johnson que você conhecia era barulhento, imprudente e se você não o conhecesse bem, poderia confundi-lo com um psicopata cibernético desequilibrado. Desde quando ele fica ali parado, em silêncio, ouvindo outra pessoa falar? Isso foi estranho. Deixe os dois passarem. Estou curioso. Quem é o cara que o Carl realmente ouve? Sim, senhor. O policial se virou e voltou apressadamente, não porque achasse que Carl ficaria impaciente esperando. Não. Ele simplesmente não queria deixar Carl esperando. O jovem policial estivera presente nas 2 vezes em que Carl derrotou os psicopatas cibernéticos. Aliás, Carl salvara a vida dele 2 vezes. Ao contrário do resto de Night City, que via Carl, KK, como mercenário imprudente, um completo lunático temido por gangues intermediários. Este policial não tinha medo dele de forma alguma. Na verdade, ele se sentia mais seguro cada vez que o via. Porque ele sabia que aquele suposto vilão do submundo, aquele bicho-papão dos gangsters, era na verdade um cara decente. Carl foi razoável. Carl foi educado. E para esse policial, Carl representava algo que o NCPD havia abandonado há muito tempo, justiça. Não o tipo de justiça falsa, corrupta e baseada em acordos secretos que os policiais de Night City promoviam, mas justiça de verdade. A maioria das pessoas em Night City, elas não se importavam com justiça ou igualdade. Talvez tenham acordado de mau humor. Talvez uma placa de neon quebrada estivesse piscando demais. Talvez algum pedestre aleatório tenha atravessado a rua muito reto na frente deles. E foi só isso que bastou para alguém sacar uma arma e começar a atirar em estranhos. Mas e o Carl? Carl nunca fez isso. Se Carl viesse atrás de você, sempre havia um motivo. E nessa cidade, onde a maioria das pessoas morria sem nem saber por que isso era uma raridade, a maioria das pessoas não teve o privilégio de morrer com clareza. Eles simplesmente caíam mortos, sem nunca saber quem tinham irritado, qual regra tinham quebrado ou qual psicopata decidiu que eles seriam os próximos. Viver numa cidade onde você passava todos os dias apavorado com a possibilidade de algum lunático te matar a tiros aleatoriamente? Isso era sufocante. Então, quando você encontrava alguém que realmente tinha limites, que seguia algum tipo de regra, que te tratava como um ser humano de verdade, como isso não te faria sentir seguro? Ah, muito obrigado. Agradeço desde já. Carl sorriu e acenou com a cabeça para o oficial antes de avançar com Kenichiro. Eles entraram na área isolada onde o crime havia sido cometido. Tenente Johnson, bom dia. Bom dia, cara. Johnson retribuiu o sorriso, uma cena rara, e então voltou seu olhar para Kenichiro. Seus olhos se demoraram por um instante no terno preto, depois voltaram-se para Carl. Isto é, vamos chamá-lo de meu superior. Carl não disse o nome de Kenichiro, apenas o seu papel, seu superior. Johnson pareceu genuinamente chocado. Você está trabalhando para uma empresa agora?
mas para meio período. Você já ouviu falar das Danger Girls, né? A agência de detetives com orelhas de gato. Garotas perigosas, hein? Como veterano de Night City, é claro que Johnson sabia sobre eles. Sua reputação havia diminuído nos últimos anos, mas na juventude de Johnson, a Danger Girls era a agência de detetives mais badalada da cidade. Puxa, ele até comprou um daqueles livros de fotos de detetives com garotas gato antigamente. Então você está aqui investigando. Isso não tem nada a ver com o caso, tem? Se vocês fossem detetives de verdade, eu os receberia de braços abertos, mas... Os olhos de Johnson voltaram-se para Kenichiro. Vocês têm detetives com orelhas de gato, certo? Ou será que Danger Girl se reinventou como uma agência de detetives formada por homens mais velhos? Ou talvez, se ele tirar esse terno, ele seja na verdade uma garota com orelhas de gato por baixo? Pela primeira vez, a expressão de Kenichiro vacilou. Apenas ligeiramente. Seu rosto permaneceu calmo, mas havia uma leve contração em seu olho. No entanto, em vez de responder, ele simplesmente optou pelo silêncio, deixando a negociação a cargo de Kara. Caramba, que profissional! Mesmo depois de ouvir aquilo, ele só se mexeu um pouco. Kara elogiou internamente a compostura de Kenichiro. Ainda assim, ele decidiu não deixar seu chefe temporário esperando por muito tempo, e começou a explicar as coisas para Johnson. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.